E aqui a gente respira, aqui a gente vai para receber, né? Então, primeiro, os recadinhos. Nós temos todos os dias atividades na casa, de segunda a segunda, evangelização, as nossas palestras, plantão de atendimentos, passes, os cursos. Olha quanta coisa, né? A gente tem bastante coisa, basta a gente se engajar, né? Mas estamos aqui. Então, é no momento da palestra que nós vamos nos concentrar. Lembrando também das famílias necessitadas, sempre a gente está aqui oferecendo, mas também pedindo para essas pessoas que nessa encarnação estão nessa dificuldade tão grande. Amanhã, quem sabe quem será, né? Que está ali para receber. Então, que nossos corações possam ser muito generosos para poder ajudar. Não 80, mas daqui a pouco 90 famílias. Bem, tem a viagem a Araxá, lá em setembro. Quem quiser mais informações, a gente vai passando. Sempre um momento assim gostoso, né? Da gente viajar, se confraternizar. Como esse momento que estamos aqui, né, com não só nós, amigos encarnados, mas os desencarnados também, nesse momento aí de estudo, reflexão e recebimento dessas energias tão salutares. Então, depois que demos nosso recadinho, nós vamos nos colocando à disposição nesse preparo da reunião. A gente que chega tão eufórico aqui, a gente não percebe como esse ambiente está harmonizado, desses queridos amigos que também fazem um sacrifício imenso por estar aqui, ajudando a gente em tudo que a casa tem a oferecer. Então, neste momento, nós vamos elevando o nosso pensamento ao Pai Criador, agradecendo mais uma tarde, mais um dia, mais uma semana, mais um mês, e assim por diante, de estarmos aqui, vivos, no aprendizado da doutrina que sempre nos engrandece, procurando a nossa transformação, procurando a nossa melhoria. Então, neste momento, agradecidos, também vamos lembrar na figura maior do nosso mestre, ele que é o nosso exemplo, no caminho do bem, no caminho da caridade, do amor. E mais uma vez, vamos agradecer esses espíritos queridos que ombreiam conosco nessa caminhada. Nossos espíritos protetores, familiares, afins, espíritos aqui da casa. Obrigada, obrigada a todos por ter nos encorajado a chegarmos até aqui. Obrigado, Senhor, que assim seja, graças a Deus. A Rê vai fazer a palestra, qual que é o tema mesmo, Rê? Proposta da vida. Proposta da vida. Isso, seja bem-vinda. Obrigada, minha querida. Será que eu dei um stop? Eu acho que não, Sandra. Acho que ele vai continuar falando. Boa tarde, gente. Tudo bem? Mais uma vez, é muito bom poder estar aqui, né, para a gente poder conversar um pouquinho a respeito dos assuntos que são tão pertinentes para a nossa evolução, para a nossa caminhada. O tema de hoje, que é Proposta da Vida, é do livro Seja Feliz Hoje, do Divaldo e da Joana, né, de Ângeles. Esse livro é muito, muito interessante, então, uma leitura muito rápida, né, e se alguém se interessar por esse tipo de leitura mais leve, é uma boa pedida. O título, né, já nos leva a pensar no seguinte: o que seria essa proposta da vida? Nós todos estamos aqui encarnados procurando evoluir. Então, nós procuramos melhorar. Todos nós estamos procurando a conquista de um Deus interno que está guardado bem aqui no íntimo do nosso ser. Só que essa procura, muitas vezes, ela é incessante, né? Então, nós ficamos procurando, igual o cachorrinho que fica correndo atrás do rabo. Nós ficamos procurando em coisas que nós não vamos encontrar. Em face de algumas revelações espirituais, o ser humano, ele tomou conhecimento da sua realidade de espírito eterno. Então, alguns de nós, e felizes daqueles que já sabem, já se deram conta que nós somos eternos. Que o que vai acabar, né, é essa vestimenta que nós pegamos emprestada
para essa presente encarnação. Então, isso a gente vai deixar por aqui. Mas a nossa essência, ela não acaba. Ele percebeu que essa existência, né, é só um breve jornadear, né, jornadear, que é de jornada, entre o berço e o túmulo. E aí a gente para pensar, né, quando nós nascemos, nós falamos assim, nossa, mas a vida vai demorar muito para passar. E quando nós piscamos os olhos, ela já está passando, né? E essa nossa mudança, essa nossa busca, às vezes vai ficando para depois. A gente vai reencarnando, né, sucessivamente nessa esteira do tempo e vai transferindo de uma vida para outra, né, essas etapas de realização. Enquanto nós nos permitimos algumas extravagâncias de prepotência, de orgulho, de egoísmo. Então, nós aprendemos a receita do bolo, né? Mas aí nós queremos mudar os ingredientes. E aí o bolo lá na frente desanda, não dá certo e nós vamos culpar quem? Né? Nunca somos nós os culpados. Sempre a culpa é do meio. A culpa é de alguém que convive conosco, porque nos provocou. Gente, olha, não tem uma vez que se a gente parar para pensar em alguma situação, nós, por motivo e vontade própria, assumimos assim, não, o erro foi causado por minha culpa. Eu errei, eu me penitencio e vou tentar consertar isso. A gente vai esquecendo, né, dessa transitoriedade carnal aí, desse vasilhame. Aqui o texto fala de um jeito interessante, falando de um vasilhame carnal, né? Então, nós somos colocados como vasilhames. E aí a gente vai adiando esse momento decisivo para integração, né? Essa integração que é o nosso autodescobrimento, a perfeita identificação com o bem. Então, uma coisa que não pode faltar na nossa existência é a prática do bem. Às vezes as pessoas falam assim, mas eu não faço mal a ninguém. Tá, mas e o bem você anda fazendo? O que é a prática do bem? A prática do bem, ela precisa ser algo grandioso, como nós temos na nossa literatura, como nós vemos pessoas ilustres, né, que se tornaram ilustres, não querendo ser, mas acabaram se tornando por fazerem tão bem as pessoas e até a humanidade. Não. O bem pode ser uma coisa boba, um sorriso amigo, um olhar sincero, um empréstimo dos ouvidos para uma pessoa que precisa desabafar. Um conselho que a gente costumou aprender, né, que se conselho fosse bom ninguém dava, vendia. Não é verdade? Eu estaria milionária, porque eu sou palpiteira, gente. Nossa Senhora, sou muito palpiteira. Conselheira até. Não sei se dá certo, mas a gente gosta de proporcionar, né, uma visão diferente para as outras pessoas. Porque às vezes quem está dentro de um problema, está lá no olho do furacão, não está enxergando, né? E muitas vezes a pessoa, ela realmente tem uma dificuldade muito difícil para ser seguida. Mas se for com o auxílio dos amigos, dos familiares, das pessoas que trabalham junto, às vezes o fardo fica tão leve, né? É tão fácil ajudar alguém a carregar uma prova difícil, não custa nada a gente querer auxiliar sempre. A felicidade, gente, ela independe da aparência, das quinquilharias que nós armazenamos e do poder temporal que vai passar bem rápido. Eu já falei aqui inúmeras vezes, né, que quando a gente desencarna, mudança não acompanha enterro. Então, tudo que nós temos de material vai ficar aqui. Então, as pessoas passam décadas e décadas querendo acumular bens materiais, querendo ter uma vida voltado, né, para o lado do capitalismo, então uma vida material confortável. Isso é coisa ruim? Não, gente, porque tudo é evolução. Mas as pessoas não podem esquecer de olhar para o outro lado. O lado daquilo que realmente vai fazer valer a pena. O lado daquilo que a gente, quando deita a cabeça no travesseiro, se sente orgulhoso e fala assim, poxa vida, hoje eu tiro o chapéu para mim. Levei uma fechada no trânsito e não lembrei da mãe do motorista, né? Falei para ele ir com Deus. Ó, que maravilha. Isso é evolução, não é? Então, e é treino, gente. É uma questão de treino. Eu faço uma análise, né, na minha vida. Eu estou dentro de uma sala de aula tem 30 anos. E eu faço uma análise da minha vida
já passei por várias etapas, né? E as crianças vão mudando a cada ano que passa, eles são diferentes. E aí eu fico fazendo uma retrospectiva e vendo como eu era como profissional antigamente e como eu sou hoje. A gente, quando vai amadurecendo, nós vamos vendo as coisas por outro ângulo. Mas isso não acontece com todo mundo, porque eu tenho colegas que têm muito mais de 30 anos de trabalho e continua sendo aquele professor ranzinza, chato, que o aluno não vai querer nunca lembrar dele, né? Ou vai lembrar como esses adjetivos todos, né? Aquele que pegava no pé, que era o chato, ranzinza e tal. Todo mundo tem seu mérito, eu sei, ninguém está fazendo julgamento aqui. Mas eu falo assim, tudo fica tão mais leve quando você toma um outro tipo de atitude. Nós podemos falar com as pessoas, né? Às vezes até dar uma bronca, né? Fazer uma repreensão com a maior educação do mundo. Você reduz aquele ser humano ao chinelo, ele vem engatinhando para te pedir perdão. E você não alterou a voz, você não perdeu a compostura, você não perdeu a educação, só lembrou que aquilo estava errado e que a pessoa tinha que fazer algo de diferente. Quando a gente esbraveja, grita, nós perdemos a razão. E aí você deu margem para a pessoa se colocar numa posição de falar assim, você também estava errado, porque você perdeu a razão. Então a gente vai fazendo análises na nossa vida e nós vamos vendo, então assim, não é a questão, por exemplo, uma outra forma da gente ver as diferenças é comparar mãe com vó. A avó é mãe 2 vezes, não é? Mas por que vó tem mais paciência? A avó, ela consegue colocar panos quentes em alguma situação e a mãe não conseguia. Porque ela tem outro tempo. A avó, por ser mãe 2 vezes, ela tem experiência. Aí, ela por não ter a responsabilidade real de criar aquela criança, ela simplesmente é aquela mãe que fica por algum tempo com aquele ser e depois devolve. Porque o filho não é dela. Então é muito mais gostoso ser vó do que ser mãe, né, gente? Vamos combinar. Por isso que todo mundo fala que vó estraga, né? Que vó estraga filho. Não, vó não estraga filho. Vó faz a vida dos netos, né, a coisa mais gostosa do mundo. Quisera eu pudesse ter ainda, né, o colo de vó, que coisa gostosa, não é verdade? Eu nem gostava de rabanada e minha avó chegava e eu queria comer a rabanada dela. Pelo carinho que ela fazia, o jeito que era feita, entendeu? Então, assim, nós, na nossa vida, precisamos aprender a olhar para tudo aquilo que nós estamos fazendo. Esquecer um pouquinho a vida do outro. Porque nós temos um hábito tão ruim de ligar a televisão e aí tem lá uma notícia péssima, claro, porque os noticiários só trazem essas coisas. E a gente entrar naquela vibração negativa, né? Ficar naquele julgamento. Quem disse que é pra gente ficar julgando alguma coisa? Não, mas ele agiu do jeito certo. Não, agiu do jeito errado. Eu não fui feito pra julgar, fui? Não. Se eu estiver julgando as minhas ações, aí tudo bem. Mas a do outro eu vou julgar com qual propósito, né? Agora, se eu disser assim, se fosse eu, teria feito assim, assado, cozido, refogado, aí é diferente, né? Então, nós precisamos aprender a valorizar um pouquinho daquilo que nós temos nas mãos. Nós temos uma vida toda para poder nos melhorar, para poder evoluir, e a gente fica com uma mesquinharia boba, né? Eu não vou pedir desculpa de jeito nenhum, não fui eu que errei. Por que não? Jesus não deu a outra face. E aí, o que nós temos de melhor que Jesus mesmo? Nossa, nem sei, gente, não dá nem para calcular, né? Nada, não temos nada. Então, nós temos o exemplo para ser seguido. Mas eu não consigo ainda, mas um dia a gente vai conseguir. Se a gente parar para pensar e olhar para as nossas atitudes, nós vamos ver que lá atrás a gente agia de um jeito diferente, que hoje nós vamos agindo de outro. E ainda bem que nós temos essa oportunidade bendita. Aí, continuando, né, o que o texto traz para a gente, ele diz que assim, que nós, enquanto estamos dominados, né, pelos tormentos íntimos, nós vamos adiando o momento da conquista do reino dos céus. A harmonia interior, que é responsável pelo bem-estar e a real tranquilidade do nosso coração. Porque enquanto nós estamos adiando toda essa parte evolutiva,
as coisas ruins elas podem ir tomando frente às situações que não vão nos beneficiar. Então nós precisamos estar alertas o tempo todo. Como consequência, o que a gente vai acumulando? Mazelas na nossa vida, vamos adoecendo o nosso corpo físico, né? Lembra lá o nosso vasilhame carnal? Ele vai ficando doente, feio, gasto, né? E nós não vamos conseguindo sair do lugar. O nosso fardo, gente, ele torna-se insuportável. Então nós vamos tendo cada vez mais necessidade de que as pessoas nos ajudem a carregar o nosso fardo. E não é esse o propósito. Jesus conviveu com a humanidade doando-se em amor, né? A fim de que a dor desaparecesse da terra, cedendo lugar à alegria e à solidariedade. Mas ele conseguiu fazer isso com todo mundo que está aqui? Não. Se a gente parar para pensar, como já foi dito aqui inúmeras vezes, né, em outras palestras, qual foi o preparo que Jesus teve para poder estar aqui entre nós? E ninguém valoriza isso. Ninguém. Porque no lugar onde ele nasceu, as pessoas ainda estão se matando. Os irmãos nossos, eles guerriam o tempo todo. O tempo todo. E se a gente for parar para pensar, o motivo é banal. Porque se todos nós somos diferentes, a gente tem que respeitar a religião de cada um, a forma de agir de cada um, a cultura de cada um. E por que que os povos que são irmãos querem se aniquilar? É algo que a gente fica sem entender, né? Forma-se uma lacuna. Você fala, meu Deus, se não fosse o processo evolutivo, reencarnatório, a gente não entenderia. A gente ia falar assim, meu Deus, por quê? Né? Que tudo foi passado daquela forma. Nós estamos aí já na metade de 2018, né? Depois de Cristo. E as pessoas ainda continuam agindo da mesma forma. Melhoraram muito? Nós não podemos negar, né, gente? O ser humano já deu um passo grande de melhora, né? Antes todo mundo só queria revidar as coisas. Hoje parece que a civilização ela está um pouquinho diferenciada. Nós estamos passando por esse processo de transformação, né, do planeta. Então, tudo vai acontecendo aos poucos, mas nós precisamos melhorar bastante, né? Nós precisamos parar um pouco na corrida desenfreada que nós temos aí por prazer, né? E pensar no nosso amanhã. Então, esses prazeres, tudo aquilo que nos faz bem, às vezes não é o que é o ideal para todos nós. Ah, mas nós temos que viver então na miséria? Não, gente, não é nada disso. Ninguém falou que nós temos que viver assim. Porque aquilo que nós falamos antes, né? O capitalismo, ele tem os seus benefícios. Ele gera emprego. Então, se você vai trocar de carro, você deu emprego para um monte de pessoas que fabricaram aquele veículo. Se você vai comprar um vestuário, né? Um calçado, tudo isso faz parte da engrenagem, né? Do mundo. Mas a gente precisa ter um pouquinho de parcimônia, agir de maneira comedida. Por mais demorada que pareça a jornada física, ela passa assim, ó, rapidamente. E aí quando a gente para pensar, acordamos lá do outro lado, né? Ó, fechou o olho, piscou, meu Deus, desencarnei. E agora? Vamos ver a nossa ficha corrida, né? O nosso boleto. Já pensou quem desencarna, chega do outro lado e vê que o débito está maior do que quando reencarnou? Gente, é um retrocesso fora do normal. Então, a gente não quer correr esse risco. Vamos fazer a lição de casa direitinho. Nós precisamos viver de tal forma que nós possamos olhar sempre para trás, sem constrangimento, sem vergonha dos atos que nós praticamos. Nós não podemos nos envergonhar de nada que nós fizemos. Então, quando eu disse no início, né? O motorista me fechou no trânsito e eu não lembrei da mãe dele, eu não me envergonho desse ato. Agora, se eu me lembrei da mãe, da tia, da avó, né? Falei aquele monte de coisa e caí naquele padrão vibratório ruim, além de envenenar o meu veículo físico, o meu vasilhame está envenenado, eu coloquei lá um monte de pontinho na minha forquilha para diminuir os meus bônus hora. O bem que possas e deves realizar, faça o quanto antes. Então, aquilo que eu disse antes. Fazer o bem sempre, gente. Não basta não fazer o mal. Nós temos necessidade de fazer o bem. À medida que as sensações elas vão se transformando em
emoções e sentimentos que são enobrecidos, né? Elas passam a dominar, proporcionando paz interior e saúde integral. Então, a partir do momento que nós estamos num padrão vibratório positivo, que nós começamos a ajudar as pessoas e ajudar a nós mesmos, porque o próximo mais próximo sou eu, né? Depois vem os meus irmãos de caminhada. Os equipamentos físicos, né, que vão constituindo aí essa nossa organização fisiológica, eles são resultados das construções morais e mentais. Então, nós precisamos e temos obrigação de cuidar desse veículo físico. Nós temos que cuidar do nosso corpo. Não é o cuidar de ficar lá na academia, né, querer ter aquela estética sarada, maravilhosa. Não é essa cultura corporal que eu estou falando. É cuidar no sentido de mantê-lo com saúde, né? Tomar cuidado com os vícios, não destruir esse veículo físico que está emprestado para nós. Ele não é nosso. Então, nós tivemos uma roupagem do jeito que nós pedimos, né? E aí chega aqui, não, vamos destruir tudo mesmo, porque não é meu, vai ficar por aí. Não é assim que funciona. Não revides, então, mal por mal, intoxicando a maquinaria de que te serves com os perigosos venenos interiores. Essa frase é boa demais, né? Nós, quando nos envenenamos, nós desestabilizamos todo aquele equilíbrio que nós temos. Então, a gente precisa ter inteligência para não deixar nos atingir pela interferência do meio. Existem pessoas que tiram o pé da cama para nos tirar do sério. O propósito delas naquele dia é esse, né? Então, a gente precisa, quando encontrar com um ser desse, colocar um escudo na nossa frente, pedir amparo e proteção e falar, gente, eu não posso entrar nesse padrão vibratório. Porque se eu me rebaixar e entrar ali, se eu abrir a minha portinha, já era, né? Se tu, esse verbo, né, já vamos explicar da aulinha de português, né? Seja você, então é ser tu, aquele que perdoa, que ajuda, que compreende. Não faltam no mundo cinismo, provocação, zombaria, perseguições gratuitas, gente. Então, tem pessoas que têm necessidade de provocar, de serem maldosas, de serem falsas, de serem cínicas, tem de tudo, né? E nós vamos perder o nosso precioso tempo com isso? Ah, mas fulano falou isso de você. O que eu posso fazer? Quem falou não foi ele, saiu daquela boca, não foi da minha. Então, eu só tenho uma coisa a dizer, lamento, mais nada. Ascende moralmente, né, na questão de subir, a patamares espirituais mais elevados e estará contribuindo de maneira segura em favor da sociedade melhor e mais feliz. Então, se cada um de nós conseguir fazer só a nossa parte, a gente não precisa cuidar da vida do outro. Se nós conseguirmos cuidar da nossa, dar a nossa parcela de participação, nós já estaremos num bom caminho. Mesmo que a gente se sinta, rodeado pelas aflições internas, a gente não deve desistir da luta, gente. Porque se nós temos algo a passar, é porque foi confiado a gente esse tipo de prova. Nós estávamos preparados para isso. Ninguém veio aqui recebendo uma prova mais difícil do que podia carregar, um fardo maior do que pode carregar. Não. Eu sempre digo aqui também, se o burro é bom, carga nele, gente. Vamos lá. Quanto mais carga a pessoa tem, significa que mais força e garra ela tem para conseguir passar aquelas agruras da vida, né? Em qualquer situação, busca Jesus. Fala com ele, gente, com a linguagem do coração. Ele ama a todos nós e virá ao nosso socorro com certeza. Uma outra máxima, que é uma frase que todo mundo diz e conhece, a vida impõe, mas Deus dispõe. Então, quando a gente fala assim, para Deus nada é impossível, não é mesmo. Ponto final, não tenho que ficar questionando, argumentando, blasfemando, perdendo a fé, Então, vamos não nos colocar naquele patamar de falar, ô homem de pouca fé. Não, vamos ter fé, de mover mesmo a montanha,
O erro de hoje se transforma em acerto amanhã, e as experiências amargas, com o tempo, elas vão se tornar instrumentos de equilíbrio. Ninguém consegue alcançar o pódio em forma de glória sem sudorese abundante, sem noites indormidas, sem esforço gigantesco, gente. Não dá. Se é uma competição, imaginem assim, ó, nós estamos aqui numa competição, mas conosco mesmos, né? Então, nós precisamos vencer aquilo que nós temos de falho ainda na gente, em cada um de nós. Então, vamos esquecer o próximo, nessa questão de ficar vigiando a vida alheia, de ficar achando que o nosso grau de evolução só vai melhorar baseado no que o outro tiver, né? Então, não, nós somos seres únicos, exclusivos. Então, vamos viver a nossa vida da melhor maneira possível. A tua vitória depende da perseverança. O paraíso é construído nos solos modificados e produtores da felicidade, graças ao esforço e ao empenho de cada criatura. Perceberam que aqui não está falando que é do coletivo, é de cada um de nós. Por isso, a gente não tem que esperar êxito gratuito, porque eles não existem. Nós temos é que nos esforçar. Então, que todos nós possamos fazer o nosso melhor para que a gente tenha uma caminhada mais leve, mais branda, que quando nós estivermos enfrentando situações difíceis, que nós possamos erguer a cabeça, olhar para trás para ver aquilo que nós já enfrentamos e conseguimos vencer e andar, seguir em frente. Ah, mas eu nunca passei por nada tão difícil. Tá bom, então olha do lado. Olha para ver o seu irmão de caminhada, para ver quanto que ele enfrenta a mais do que você e qual é a diferença, né? Que diferença que tem João de José? Nenhuma, só o nome. E alguns nem o nome, que são homônimos, né? Então aí às vezes vai diferenciar só a mãe, né? A idade, a cidade onde nasceu. Então nós temos que parar para pensar nisso. E quando a gente ficar com aquela coisinha perturbando a gente, né? Ai, mas por que comigo? Vamos inverter a pergunta, por que não comigo? O que eu tenho de melhor do que o meu irmão de caminhada? Por que eu não posso passar por tanta dificuldade? Tá bom? Então, muita paz para vocês. Era isso que eu tinha que falar. Agora, conto com a colaboração nas perguntas. Vou beber água enquanto vocês pensam. E hoje a sala está cheia. É muito bom, né? Quem gostaria de fazer um comentário, uma pergunta? A palestra, gente, foi bem clara, né? Muito boa, muito gostosa, né? A Rê tem um jeitinho muito dela, muito professora, né, de falar. Enquanto eles pensam, Rê, eu fiquei aqui lembrando, né, que no Livro dos Espíritos, acho que na questão número 100, fala da escala espírita. Lá diz que nós nascemos simples e ignorantes, como a gente já sempre fala aqui, e através das nossas atitudes, ações, enfim, nós vamos modificando. Então, lá nessa escala, fala que tem os espíritos inferiores até os arcanjos, que somos nós encarnados, né? Quando a gente encarna, com toda essa promessa que nós vamos fazer, acontecer e tal, aí a gente chega aqui iludidos, né? Com a lei da matéria, a gente se perde às vezes no caminho. Mas quando a gente se depara com as lições do Cristo, com todos os princípios, os conceitos da doutrina espírita, está aí um instrumento de trabalho para a gente. Se aquele que já nasceu missionário não foi uma criação parcial, não, foi conquistas do passado. Então, que a gente daqui para frente consiga isso. No começo, quando eu falei engajar, gente, é essa palavra. A gente precisa se engajar nas boas atitudes, bons pensamentos, e isso traz benefício para a gente. Quando eu era menina, eu fui uma vez num centro espírita e lá tinha uma figura de uma palestrante e eu falei, uau, né? E aí a gente vai seguindo os passos. Não que a gente aqui, né, seja o modelo. O modelo está aqui, ó, o exemplo está aqui. Mas a gente vai se engajando, vai se modificando e isso é muito bom, gente. Fazer o bem beneficia primeiramente a gente, né? Para que a gente suba um pouquinho na escala quando a gente voltar para a erraticidade. Exatamente. É isso aí. Não é? Ninguém vai falar, ou sala, né, que todo mundo entendeu tudo, ninguém tem nada. Todo mundo vai ganhar carimbinho.
Vai. Não, então, assim, a lição de Todo casa. mundo ganhou estrelinha hoje. Quando sair daqui, atravessar a rua, né? A gente faz na faixa, aquelas atitudes simplesinhas, né? Exercer cidadania em primeiro lugar. Pronto, começar, né? Como a Rê falou, não precisa ter grandes missões. A gente começa, primeiro passo, outro passo, né? Quando o trabalhador está pronto, né? O trabalho aparece. O trabalho aparece. Então, que a gente possa ser dignos desse trabalho. Que a gente possa ser digno, né? Que essa espiritualidade nos intua cada vez mais. Estamos num planeta de provas e expiações, num momento aí de transição. Não é fácil para ninguém. Mas a gente veio aqui com esse propósito, nessa escola grandiosa que é a Terra, para a gente exercitar a nossa bondade, o amor, todas as boas características, né, que a gente tem. Basta a gente encontrar. Então, Rê, eu gostei da historinha do burrinho, né? Claro que é merecimento também da gente, o karma, às vezes negativo, as intempéries que a gente tem que passar. Mas se ela vem toda de uma vez, ou as prestações, é porque se está vendo quase tudo de uma vez, é porque eu gostei do que você falou, é porque Deus não dá o fardo maior do que você possa carregar, né? Então, Não, com certeza. Ninguém passa por nenhuma prova, né? Quando a prova é muito difícil, ninguém passa sem o consentimento. E também a gente tem que lembrar que, às vezes, por mérito nosso, nós tínhamos uma prova muito pior para ser enfrentada e por sermos pessoas melhores, né, começarmos a nos tornar pessoas melhores, a prova foi abrandando. Então, por isso que eu falo, a gente precisa aprender a agradecer tudo que nos acontece, mesmo as coisas que não são tão boas. Porque, às vezes, nós somos livrados de coisas piores e não valorizamos. Sei lá, bateram no meu carro, foi um transtorno, né? Cheguei atrasado no trabalho, mas você ia passar por uma situação muito pior. E aí, por mérito seu, foi só uma batidinha de nada, né? Ou se não, meu Deus, alguém me segurou, ficou conversando, me atrasou, estou naquela agonia, estou atrasado. Você não sabe se foi livrado de algo pior lá na frente. Às vezes os nossos amigos, às vezes não, sempre os nossos amigos, né? Estão em vigília e nos segurando, né? Nos intuindo, falando, faça isso, você fica escutando, né? Segue por aqui, vai por lá. E aí é muito comum você falar assim, nossa, aconteceu uma coisa lá na rua tal, mas eu passo por lá todos os dias. Naquele dia eu desviei o meu caminho. Nossa, foi por acaso, né, que desviou o caminho? Claro que não. Então é mérito, gente. É mérito de cada um e nós temos que valorizar isso. As pessoas às vezes passam a vida toda sem nem parar para pensar o quanto foram beneficiadas. Né? Então é só pensar um pouquinho mais. Obrigada. Tá bom? Nada, meu amor. Pegadas na areia, né? Exatamente, as pegadas na areia. Então, enquanto tinham 2 pares, né? Tava tudo bem. Aí você pega e questiona, poxa, quando eu tava precisando mais, eu fiquei sozinho, tinha só a minha pegada. Aí, né, Jesus fala, não, enquanto você precisava, enquanto sofria e chorava, eu estava carregando você no colo. Entendeu? Então, fiquem com Deus, uma boa semana para vocês, viu, gente? Muita paz. Depois de tanto receber, nós vamos num momento de doação, nos colocando novamente dentro de nós, respirando profundamente, elevando nosso pensamento ao Pai nesse sentimento de gratidão. Nós vamos envolvendo todos os países, principalmente os que têm confrontos, aqueles que ainda não conhecem a verdade, envolvendo cada ser que ali se encontra, levando a eles o nosso abraço, a nossa energia mais positiva, como se fosse um irmão mais querido, mais próximo.
nesta mesma vontade, neste mesmo sentimento, nós vamos até os enfermos, aqueles que sofrem por moléstia do corpo, mas também os que sofrem os males da alma. Vamos levar nosso positivismo, a nossa esperança, a nossa fé. Vamos da mesma forma até aquela família que ainda não compreende, aquela família que ainda não há o amor verdadeiro, envolvendo todos esses queridos irmãos nesse amor, nessa esperança, nesse conforto espiritual. E assim, caros amigos, vamos agradecer essa tarde, essa lição perfeita, que possamos ter assimilado cada palavra e colocar em atividade para o nosso próprio benefício. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus, e a toda a espiritualidade amiga. Que assim seja, graças a Deus. Vamos agora manter esse mesmo equilíbrio até o momento dos nossos queridos passes.